Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, nós queremos conversar hoje a respeito deste assunto tão importante, a respeito de Israel. Deus separou este povo, aliás, Deus chamou um homem, Abraão, para através de Abraão, Isaac, Jacó, Deus formar uma nação especial sobre a terra, uma nação que eu conheceria como o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus único e Senhor. E através de Israel, Deus fez com que esta nação fosse um povo especial na história da humanidade. De Israel veio o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus, o Filho de Deus. Israel também vai ter uma ação preponderante, muito especial, no final dos tempos, na consumação dos séculos, quando Jesus virá à terra para reinar, quando haverá de existir um novo céu e uma nova terra. Israel tem um papel muito especial. E hoje nós precisamos conhecer e entender o que a igreja pode fazer por Israel e deve fazer. Então, junto com a Radassa, vamos conversar sobre este tema e sobre o ministério Cristãos por Israel. Radassa, é bom demais ter você aqui. Obrigada. Trazendo a juventude, a beleza para o programa. Vovó é coruja, né? Muito. Então, Radassa, você esteve junto com a pastora Val no ano passado, em janeiro, ali na Polônia, onde estavam convidados judeus e cristãos, comemorando os 100 anos do fim do Holocausto. E algo muito importante que até começou naquela ocasião foi um período de oração por Israel. Sim. E como você viu, Radassa, que os judeus hoje olham para os cristãos? Há alguma simpatia pelos cristãos? Há algum desejo que estejamos realmente orando? Como você sentiu naquela ocasião os judeus em relação aos cristãos? Bom, na conferência foi um tempo muito especial, foi um tempo muito único, foi uma celebração que foi capaz de juntar diversos povos e nações em um local para estar não só adorando ao Senhor, celebrando o fim do Holocausto, né? E também uma coisa que foi muito interessante que aconteceu é que houve um período de reconciliação da igreja com os judeus. Então foi um momento muito bonito, porque a igreja, ela foi um momento simbólico, em que a igreja como se tivesse aberto seus olhos para estar olhando para os judeus de uma forma diferente. E essa é uma visão que o Christians for Israel tem no Brasil agora e no mundo. Sim. Então, ali foi a primeira vez em que o Brasil se fez presente em uma das conferências e também foi um ato simbólico e profético, eu creio, para o Brasil. E foi simplesmente maravilhoso ver poloneses, alemães, judeus que se juntaram naquele local e tiveram um momento de reconciliação. Você falou uma coisa muito importante aí, Radassa, quando você disse que ali estavam poloneses, Sim. alemães, judeus. Porque nós sabemos que ali, quando houve o Holocausto, lá em Auschwitz, né? Sim. Muitos judeus sobreviventes ficaram com certa mágoa Até mesmo os poloneses. Sim. Porque no início os poloneses eles tentaram ajudar os judeus no máximo em que puderam, né? Então a gente vê na história, no curso da história, que ainda assim, infelizmente, existe uma mágoa de ambas as partes, dos poloneses, porque eles tentaram ajudar, mas
no fim das contas, eles não tinham força suficiente, e dos judeus por sentirem, vocês falaram que a gente podia estar aqui e não conseguiram, não nos ajudaram, como vocês tinham falado que nos ajudariam. E houve um momento em que pessoas que representavam esses povos se uniram para estarem fazendo esse momento de reconciliação novamente. Tiveram alemães também que estavam lá, que falaram em nome da sua nação, e houve um momento de perdão. Houve judeus também que estiveram no Holocausto, quando sobreviventes que estavam lá, que também foram parte desse momento em específico, que foi um momento muito simbólico, né, para todo mundo que estava ali, não só para eles, para todas as nações que estavam ali presentes, porque o Christians for Israel, ele é um projeto que ele é internacional. Sim. Então, fora esses países, esses povos que eu falei, que estavam ali, houveram vários outros. Tem no mundo inteiro, em todos os continentes, o Christians for Israel International já está presente. E é muito lindo a visão deles, porque eles veem Israel de uma maneira em que a igreja também deveria ver, indiferente da sua linha teórica ou do que a igreja põe em primeiro lugar. Todas as igrejas, elas têm esse papel que é fundamental, que é de interceder por Israel. Sim. Então, eu vi que esse chamado de estar intercedendo por Israel, está ajudando os judeus nesse novo momento a também estarem voltando para a sua nação, que é algo que a gente vê também que está acontecendo ultimamente, que também é algo profético também. Aliados judeus, né? Sim. Retorno para Israel. Que está ligado também com a volta de Jesus. Sim. Então, tudo isso, tudo que aconteceu na conferência foi muito profético e simbólico. E o que a gente começou a falar, né, sobre as igrejas estarem acordando para essa visão, é muito importante que as igrejas hoje em dia elas percebam, enxerguem que realmente é importante estar intercedendo por Israel. É uma coisa que a Bíblia, ao longo dos anos, ela já nos fala isso, já nos chama individualmente para estar orando por Israel, intercedendo, e como corpo de Cristo também. Então, na conferência na Polônia foi um momento maravilhoso, que diversas nações estavam unidas por um único propósito. Isso. Então foi muito maravilhoso. Que bom. E talvez você pergunte, né, a pessoas que às vezes dizem, há muitas igrejas que estão sendo judaizadas e têm a bandeira de Israel e trazem os símbolos de Israel e comemoram as festas de Israel, e nós somos gentios, nós somos diferentes. Nós sabemos que as festas são bíblicas e elas têm significados muito especiais. Nós sabemos que ser judeu é ser uma nação, mas nós sabemos, como a Hadassah está lembrando aqui, que a palavra de Deus nos diz para orarmos por Israel. Este salmo maravilhoso, o salmo de número 122, ele nos diz exatamente isso. Salmo 122, versículo 1 começa dizendo assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a ti, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás edificada como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E o verso 6 diz, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, orar por Jerusalém, orar pela paz, é um mandamento, é uma palavra do Senhor para nós. E nós sabemos, principalmente vendo os noticiários hoje, né, Hadassah? Você viu lá a questão do Holocausto, a maldade, a perseguição, a morte, a tortura, a coisa terrível que foi o Holocausto. E nós vemos que realmente Jerusalém
e Israel estão de pé por causa da oração, por causa do nosso Deus. É a força espiritual trazendo este poder. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes eu quero que você conheça um pouquinho deste ministério sobre o qual estamos falando e vamos falar um pouquinho mais sobre o Cristãos por Israel no Brasil, mas Cristãos por Israel internacional. Vamos conhecer um pouquinho deste ministério, pois os seus líderes estiveram aqui no Brasil conosco no nosso Congresso dos Gideões. Então, com vocês, Christians for Israel. Vamos lá. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. In the whole of Christianity, you see a miracle happen before your very eyes. You see the fulfillment of biblical prophecy. You see the restoration of the Jewish people back to the land of Israel. And it has a deep meaning for the church. We want to spread a message into the church around the world, in all the nations, about the coming of the Lord, the coming of the kingdom, and the great sign of the coming of the kingdom, which is the restoration of the people of Israel to the land. Today it is very, very important that we have a global network of Christians who stand by the nation of Israel and by the Jewish people in solidarity, in unconditional love. Something we have not done in the past 2,000 years, not enough. We have to decide if we continue to walk in the paths of our forefathers that basically turned a cold face against the Jewish people, or if we turn our face towards Jesus, towards Jerusalem, towards the Jewish people. And Jesus is coming back, not to Wittenberg, not to Rome, not to New York or Moscow, but to Jerusalem. In 1980, Karl van Oort, a businessman from the Netherlands, decided to sell his company and to show his commitment to Israel through action. This is how Christians for Israel started, a group of Christians with a message from the Bible to the churches. Since its establishment, Christians for Israel has developed into a global movement active on each of the 5 continents. The work of Christians for Israel basically means a call for repentance, that the church repents for a terrible past. For over 2,000 years, the Jews have been persecuted in the lands of Christendom. And so we want to bring repentance to the church, that she changes her theology, claiming that she replaced Israel as the chosen people of God. I never been taught about Israel, but that really struck me because I found God's heart is still on Jewish people and the Jewish land. So that's where I became to know it is very important message for the church to realize in this era. We are glorifying God that the message had been spread so fast. The people are so eager to come to Israel to see what is the land is about and to be part of the coming back of the Jewish people to this land. And whoever comes in the land of Israel, his or her life will never be the same again. Christians for Israel supports many humanitarian projects in Israel to develop the land, soup kitchens, help to Holocaust survivors, good education, care for the poor and needy in Israeli society. Our calling to comfort Israel basically comes from the Bible, from Isaiah, where it says, "Comfort, comfort ye my people." And I think as Christians, we not only have a calling, but I would say almost an obligation to comfort the Jewish people because we neglect that calling for so many centuries. God gave us another chance to stand by His chosen people, to show our solidarity and thankfulness. And this we do through deeds with our hands and also with our hearts when we pray for the Jewish nation. For over 20 years, Christians for Israel has been helping Jews from the former Soviet Union, Ethiopia and India to return to the land God promised them, Israel. This is what the Sovereign Lord says, "See,
I will beckon to the nations. I will lift up my banner to the peoples. They will bring your sons in their arms and carry your daughters on their hips. In our generation, basically, we see this prophecy being fulfilled in front of our eyes. In the last 25 years, more than 1,200,000 Jewish people from the former Soviet Union came home. They often ask us, we know we have to go, but we are afraid. And then we can give them an advice from the prophet Isaiah, where God says, fear not, because I will bring you back. The church has got to open its eyes and understand what the Lord is doing is bringing his people home from the four corners of the earth. Not that they can possess a land and dominate other people, but so they can be ready for the Lord when he comes. Suddenly, the church sees how God is restoring the Jewish people back to the land of Israel. Why is he doing that? Well, first of all, because he promised. Secondly, because he made everlasting covenants with this nation. And thirdly, because he's now going to fulfill all these promises he made to Israel. And it means that we are heading for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, who will come back to Jerusalem, so that from Jerusalem, peace will flow into the whole world, and the nations shall train for war no more. That's why we try to bring this understanding to the church. Okay, thank you very much. This has been such a blessing for me to come all the way to Brazil. It's my first time in Brazil. It's Christians for Israel over the last year. Thank you to Val Nogueira. We have connected here in Brazil and made a couple of trips to just test what the Lord's will is for us in South America. And I've come down for these few days to take part in the conference here, which is about setting up a training center where we're going to partner together with G24/7 to educate, equip, and release missionaries and teachers into the nations, particularly here in South America. Our vision, our dream is a building here on this site, which is going to be a new modern facility where the students will be able to come, partake in courses and training over several days or weeks, we're not sure yet, and they will be equipped to be going into the body of Christ in this generation. The driving thought for us is the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. We are the generation that we are seeing the signs of his coming. We need to be awake, we need to be ready, we need to be equipped, we need to be living lives of holiness, that we're truly ready to be the bride that Jesus wants us to be. And it's our responsibility as an older generation to give to the younger generation. Everything that the Lord has given to us, we want to pass on to the younger generation, because they are the ones who will go out into the nations. So for us, it's a joy to be partnering together with this beautiful prayer ministry. We complement each other, I think, in a beautiful way. And we're going to just see where the Lord leads this beautiful project as we take the next steps. And I thank you very much for this time in beautiful Brazil. May the Lord bless this nation. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí deste ministério tão maravilhoso que nasceu no coração de Deus. Nós hoje estamos vendo que os judeus, apesar de terem sofrido muito na Inquisição, no Holocausto, com o nazismo, um movimento do antissemitismo tão grande que até hoje ainda está ali em nações como a França, nações da Europa, nós vemos que Deus colocou no coração dos cristãos, da igreja, a importância de Israel. Jesus era judeu, ele nasceu em Israel. Os primeiros discípulos, todos judeus, a igreja primitiva toda de judeus. Paulo ia pregar primeiramente nas sinagogas e depois de um tempo a igreja então rejeitou toda esta questão, não permitindo que os judeus convertidos continuassem judeus,
Mas agora, século 21, desde 1967, nós começamos a ver uma mudança. A igreja se aproximando de Israel, e Israel tendo uma abertura para com a igreja. E esse é um trabalho fundamental do Cristãos por Israel, não é, Radassa? Eu queria que você falasse um pouquinho do que o ministério busca, o que é que eles pregam, o que é que a igreja deve entender sobre Israel. Bom, em primeiro lugar, eles têm fundamental, assim, como um primeiro pilar, digamos, é o ensinamento. Então, eles visam ir em Israel ou fora e tá colocando ali pessoas para estarem ensinando a respeito de Israel. Da importância de Israel, sim, para o mundo, para a sim, igreja, para a vinda de Jesus. Com certeza. Então, esse, digamos que seria o primeiro pilar desse ministério. E o segundo pilar, ele está ligado com ajudar. Então, ele foca exatamente no salmo que você leu, que está na questão do amar e ajudar. Então, eles têm projetos em Israel, projetos como de serviços sociais, que ajudam a comunidade, ajudam os judeus a estarem crescendo, a estar fazendo aquela nação se expandir. Então, são serviços humanitários, digamos. E o terceiro pilar, que é a oração, que é a intercessão por Israel e pelas igrejas também, para elas estarem entendendo o chamado delas, hoje e sempre. Né? Muito importante isso. É importante que a igreja entenda que nós temos esse chamado. É importante que os pastores, você que está nos assistindo, compreenda que orar por Israel é muito importante. Por quê? Vamos ver um detalhe aqui. Se Satanás conseguisse acabar com os judeus todos no Holocausto, não sobrasse um judeuzinho sequer, ele estaria dizendo, não vai se cumprir a Escritura. A Bíblia não vai se cumprir. Os 144.000 lá do Apocalipse, 12.000 de cada tribo, não existem mais. Então, Jesus não virá para reinar. Então, todo o propósito das trevas é exatamente este. É de fazer com que as pessoas rejeitem Israel, coloquem Israel como persona não grata, vejam só os defeitos. Por exemplo, Radassa, quando nós vemos hoje os noticiários da guerra do Hamas, Palestina, Israel, eles colocam só a contrapartida só de Israel se defendendo, mas não mostram como realmente os palestinos têm atacado. Eu me lembro que há algum tempo atrás houve um ataque de Israel contra os palestinos e a mídia, como sempre, julgando, falando como se Israel estivesse querendo uma guerra ou algo do tipo, que estivesse atacando por vingança e por aí vai. E eu lembro que foi muito interessante que um pouco depois eles soltaram, o governo, né? No caso, soltou falando que aquilo que eles fizeram, na verdade, era um contra-ataque, que o sistema de inteligência já sabia que iria ter um ataque num determinado dia e que um dia antes eles mandaram, digamos, agentes secretos e fizeram um contra-ataque. Então, na verdade, eles estavam se protegendo de um ataque que já estava planejado, já iria ser executado e a mídia ocultou aquilo e divulgou apenas o que queria, ataque, né? Manipulou a informação. Sim. Os túneis, né, que eles iam cavando para alcançar Israel, hoje a intifada de facas, né, que as pessoas vêm e atacam. Nós sabemos que por trás de tudo isso não são as pessoas. As pessoas estão, homens-bomba, terroristas, são pessoas. É gente que está na cegueira, não conhece, não entende e é usado para fazer o mal. Mas são pessoas a quem amamos, a quem Deus ama, a quem o Senhor quer alcançar com o seu poder e o seu amor. Eu me lembro quando estava em Israel,
em uma das nossas viagens com os Gideões e nós tivemos uma noite maravilhosa, que ali estava um pastor palestino dando o seu testemunho para nós. E sabe o que ele falou, Radassa? Como que ele viu que realmente ele mudou em uma nova criatura? Foi porque ele estava orando por Israel. Ele disse, como eu sempre falei imprecações, maldições sobre os judeus, sempre falei mal deste povo, pondo apelido e rejeitando e odiando. E agora, quando ele recebeu a Cristo como Salvador, recebeu o perdão dos seus pecados, recebeu uma nova vida, ele recebeu o amor. E ele estava ali orando por Israel. E a gente vê que o plano de Deus é esse, é o amor derramado no mundo inteiro. Mas, Radassa, vamos conversar um pouquinho da equipe que veio da Holanda, Dr. Andrew Tucker, e veio propor esta parceria para o Ministério Gideões. O que você achou do Dr. Andrew? O que você achou dessa parceria, deste tempo que nós tivemos juntos? Como é isso? Nossa, o Andrew, ele é uma pessoa magnífica. Eu não havia conhecido porque ele teve um imprevisto quando a gente teve essa conferência na Polônia. Ele se desculpou também por esse imprevisto. Mas ele, quando ele veio aqui, eu acho que é o Espírito Santo mesmo, né? Que já une assim a gente e tudo, eu acho que literalmente tudo que ele falava encaixou com o Ministério Gideões também. Tudo do Ministério. Parecia que era o Ministério Gideões. Parecia, só no inglês, né? Única diferença. Mas tudo encaixou perfeitamente, a visão do Ministério, a visão do Christians for Israel, encaixou e eu acho assim que essa nova parceria que o Ministério está assumindo realmente é algo de Deus, com certeza, sem sombra de dúvidas. É uma nova chance do Ministério alcançar países que ainda não chegou, tanto quanto o Senhor implantar o Christians for Israel International através dos Gideões em países que eles ainda não foram, o que é muito interessante também, porque ele mostrou no mapa para a gente, ele falou, olha, os Gideões está aqui, 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 a gente está aqui, 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 e eram exatamente lugares opostos. Então, que Deus vai estar realmente unindo a visão, que é uma visão dos dois ministérios que veio dele, e vai poder estar expandindo o ministério que ele já tem. Muito lindo, com certeza. Né? O Dr. Andrew estava nos mostrando que ali nas ilhas do Pacífico, ali na região da Oceania, eles são muito fortes ali. E ali nós não temos nenhuma torre ainda. Na Malásia, na Indonésia, nas Ilhas Fiji, na Austrália. Então, exatamente onde temos poucas torres, eles têm muito igrejas ali, muita influência, têm seus escritórios. E aonde nós temos mais força, que a América do Sul eles ainda não tinham nenhuma parceria, não tinham ainda representação. E então nós queremos assim, abrindo portas para que os Gideões vão e comecem as torres em nações onde eles estão fortes e nós podemos também abrir as portas para que eles venham. Orar por Israel. Este é o foco do Cristãos por Israel. Estamos representando agora o Brasil e orar por Israel, orar é o chamado de Deus para a nossa geração. É o chamado de Deus para a sua igreja hoje, para prepararmos a vinda do Senhor, para que o Evangelho chegue a todas as nações, porque o Senhor disse, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então, realmente nós estamos vendo assim que é Deus unindo, como a Radassa disse, que tudo que o Dr. Andrew falava, parece que ele estava falando sobre o Ministério Gideões, porque era tudo igual, era tudo a mesma coisa, o mesmo Espírito. E quando nós adoramos a Deus e temos o coração do Senhor, nós vemos que o projeto de Deus para nós, para a igreja, é que sejamos um só, tenhamos este amor tão maravilhoso. Bem, enquanto estávamos ouvindo a Patrícia, estávamos conversando aqui um pouquinho que
nós erramos. Eu errei algo no início do programa, quando eu disse de 100 anos depois do Holocausto, foram 70 anos. Mas naquela ocasião ali na Polônia, eles levantaram 100 dias de oração por Israel. Não foi isso, Radassa? Foi. Foram 100 dias de clamor por Israel até o dia da conferência. Isso, e cada dia, a conferência seria agora em Jerusalém, não é? Sim. Então, primeiro na Polônia, em Auschwitz, depois de 100 dias de oração, estariam em Jerusalém, orando mesmo pelo país, orando mesmo por Israel. Então, é isto aí. Como é importante a igreja, cada um de nós, ter um entendimento do que Deus quer, do que Deus fala, nós compreendermos que o Senhor é o Senhor da história. Ele que governa todas as coisas, Ele que dirige todas as coisas. Deus permitiu tanta coisa difícil acontecendo em Israel, e não vamos entrar no mérito da questão de analisar o Holocausto, as coisas que aconteceram, simplesmente vamos nos lembrar que as Escrituras nos falam a respeito disto. Mas as Escrituras nos falam a respeito de um tempo maravilhoso, quando todo Israel será salvo, quando hão de clamar ao Senhor, verão aquele a quem transpassaram. Isto está no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12. Contemplarão aquele a quem transpassaram e o prantearão como se pranteia pelo unigênito, pelo filho primogênito. Então a Escritura nos fala que esse momento Israel está ainda cego com relação ao Messias, mas muitos estão abrindo seus olhos e vendo que Yeshua, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Isto é maravilhoso. Bem, Radassa, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Então eu queria só que nesse finalzinho, em um minutinho, você pudesse trazer uma palavra para os pastores ou para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância de orar por Israel. Certo. Você falou no começo sobre o versículo, Salmo 122, Sim. que de certa forma já é bem claro, já fala tudo. Mas para quem está assistindo, se você for pastor ou não, se você está no ministério ou não, se você simplesmente ora aí onde você está, na sua casa, às vezes em frente à TV, eu gostaria de convidar cada um de vocês para estar tirando nem que seja 5 minutos, para estar intercedendo por Israel. A gente vê que, infelizmente, isso é algo que a igreja tem falhado em fazer. Não que você tenha que se converter ao judaísmo ou fazer práticas do tipo, nada disso. Nós, como cristãos, nós temos o dever de interceder por Israel, amá-los e continuar orando por pontos específicos. Você pode estar, às vezes, procurando notícias a respeito para estarem orando por pontos específicos da semana, daquele dia ou do mês, mas não deixe de orar. 5 minutos é algo que você faz com tantas coisas que não vai estar prejudicando no desenvolver do seu dia. Então eu convoco quem está assistindo para estar tirando esse tempo e estar intercedendo por Israel. Amém, é isso aí. E o seu nome, Radassa? Radassa, é de intercessora, com Rainha certeza. Esther, que intercedeu por Israel. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho ao mundo, Jesus, para ser o nosso Salvador. Obrigado porque Ele veio e deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. E nesta hora, Senhor, nós oramos pela vida de cada pessoa que nos assiste, para que cada um possa ter a sua vida entregue ao Senhor, no teu altar. Oramos por Israel, oramos para que o Senhor prepare o teu povo para este encontro maravilhoso com o Senhor. Abre os olhos para compreender e ver que Jesus, Yeshua de Nazaré, o Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador. Abençoe com a tua paz, com a tua presença, com a tua cura, com o teu amor,
Abençoe, Senhor, cada lar, cada família com a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Obrigada, Radassa. E até o próximo programa, não é? Se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.